E numa altura em que muitos dos nossos imigrantes estão de férias, cá em Portugal, hoje o José Luís Carneiro dedica-lhes o grande tema da bússola desta semana, a nossa emigração com E. Os nossos emigrantes, a nossa diáspora, porque a emigração tem por vezes um certo preconceito nos países de destino e também cá nem sempre a sociedade são estrangeiros nos dois sítios, não é? Sentem-se, digamos, há uma ambivalência muitas das vezes nos nossos conterrâneos da diáspora e, portanto, julgo que a diáspora, que é um termo que as Nações Unidas utilizam, dá essa dimensão da mobilidade, da livre circulação, também da livre mobilidade e da livre opção de vida. E, portanto, assim sendo, eu queria dizer que esta é mesmo uma homenagem que nós temos que fazer, porque eu diria que talvez a diáspora seja o fator estratégico mais relevante da nossa vida nacional. Eu gostava de podermos ver alguns dados que temos para apresentar, nomeadamente o número dos portugueses recenseados no estrangeiro. Temos cerca de mais de 1.590.000 portugueses recenseados, mas queria chamar a atenção do seguinte, é que 1.590.000 são os que estão recenseados. Nós estimamos, e as próprias Nações Unidas estimam, em 2,1 milhões de portugueses emigrantes, ou seja, cidadãos que estão por um período superior a um ano a desenvolver a sua vida, a realizar as suas condições de vida, o seu trabalho, a sua atividade profissional, fora do seu país de origem. Portanto, nós temos 2,1 milhões de emigrantes, sendo que, se contabilizarmos os lusodescendentes, estaremos mesmo a falar de cerca de 5,3 a 5,7 milhões de emigrantes e lusodescendentes. Sendo que nós temos desta composição cerca de 65% que estão na Europa, cerca de 23% que estão na América, cerca de 8% que estão na Ásia e na Oceania e 4% que estão em África. Agora, gostava de mostrar um outro dado que tem a ver com os fluxos para os países de destino. Ou seja, quais são os principais países de destino em 2012, quais eram e quais foram em 2022. E vamos verificar que os países de destino praticamente não se alteram. Nós temos o Reino Unido, temos a França, a Suíça, a Alemanha, a Espanha, o Luxemburgo e a Bélgica em 2012, sendo que em 2012 tivemos 120.000 saídas e em 2022 tivemos 60.000 saídas. Acreditam, nomeadamente os técnicos que trabalham para o Observatório da Imigração, que é coordenado pelo professor Rui Pena Pires, que estamos a mostrar indicadores que estabilizam as saídas nos 60.000. Mas em 2022 mantivemos os países com pequenas alterações. A Suíça, a Espanha, o Reino Unido, a França, a Alemanha, Países Baixos e Luxemburgo. São os países principais de destino. Vão mudando as suas posições, em primeiro lugar, em segundo lugar, mas na generalidade são esses. Merece destaque, porque sei que esta é uma preocupação que coloca, uma pergunta que se coloca lá em casa, mas tem havido saída dos nossos mais qualificados? Ou seja, essa é uma tendência dos últimos 20 anos em toda a União Europeia. E se quisermos, falava-se muito do brain drain, ou seja, a saída dos cérebros da Europa para outros territórios, para outras regiões. Fundamentalmente migram para onde? Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E, naturalmente, Portugal não deixa de ser também um dos países que, integrado no quadro da União Europeia, os seus quadros mais qualificados procuram os grandes centros de investigação, os grandes centros de conhecimento, procuram condições remuneratórias mais elevadas. Nós temos países que remuneram o trabalho 3, 4 vezes, 5 vezes superior às condições de remuneração. Portanto, é um fenómeno que tenderá a acentuar-se na medida em que as próprias condições de mobilidade hoje são muito mais fáceis do que era no passado. Hoje, ir do Porto a Londres demora 2 horas, está a ver, demora menos ir do Porto a Londres e por custos inferiores do que ir do Porto a Lisboa. E, portanto, todas estas alterações que se verificaram nos transportes e na mobilidade têm os seus efeitos. Mas o que é que significou da alteração de perfil? Nós, entre 2001 e 2022, passamos de 6% para 11% a percentagem daqueles que, sendo licenciados, emigraram. Agora estão para chegar números que serão superiores da OCDE, que ainda não saíram relativos a 2021. Mas há um outro indicador que nos mostra, 2 países que nos mostram como tem vindo a crescer. Nós, em 2010, tínhamos cerca de 20% de licenciados no Reino Unido e em 2020 já tínhamos 40%. No caso da Suécia, que é um exemplo ainda mais paradigmático,
Nós, em 2000, tínhamos cerca de 20% de emigrantes licenciados e em 2020 tínhamos já 60%. Triplicou o número dos emigrantes licenciados. Agora, há um outro dado importante. Como é que a nossa imigração é decisiva para o nosso desenvolvimento? O fator mais relevante são as remessas dos emigrantes, que é aquele que é mais conhecido. Eu gostava de que pudéssemos ver este quadro que estamos a verificar, e entre 2003 e 2023. Em 2023, alcançamos quase 4 mil milhões de euros de remessas que os nossos emigrantes enviaram para Portugal, onde estão também as pensões. Se contabilizarmos estes 20 anos, nós temos mais de 63 mil milhões de euros de remessas dos emigrantes. Eu gostava de dizer que isto corresponde a 3 bazucas para falarmos do PRR, ou seja, 3 vezes o PRR, que representou cerca de 22 mil milhões de euros. Mas há uma comparação mais interessante que eu gostava de fazer. Tem a ver com o seguinte: entre 1986 e 2023-24, estamos a falar de 38 anos de fundos europeus. Sim. Nós recebemos líquido cerca de 86 mil milhões de euros de fundos europeus. E se verificarmos em 20 anos, recebemos 63 mil milhões de euros de remessas dos nossos imigrantes. Mas os nossos imigrantes contribuem para o desenvolvimento da economia para além das remessas, com investimentos concretos que fazem, nomeadamente no turismo, na restauração, nos setores de ponta, da saúde, da aeronáutica. Eu gostava, porque é uma homenagem que também lhes fazemos, de referir aqui alguns exemplos. São muito breves exemplos. Olha, por exemplo, temos mesmo uma empresa de aeronáutica que tem 2 fábricas, em Setúbal e também em Grândola. A Lauac é uma empresa francesa que veio para Portugal pela mão de um diretor-geral português. O atual diretor-geral é também português, de nome José de Barros. O comendador Armando Lopes, que é o dono da Rádio Alfa, sim, em Paris, está a fazer um investimento neste momento de 50 milhões de euros em Leiria, no imobiliário, na recuperação de património. O outro comendador, Diamantino Marto, tem investimentos também no imobiliário, no turismo, na habitação, em Leiria, Coimbra, Lisboa, Algarve e Açores. O Paulo Pereira, da Quinta da Pacheca, tem investimentos hoje em Lamego, investimentos em Valpaços, no Dão, no Algarve, no Alentejo. O Manuel Vieira está cá em Portugal, um dos maiores produtores mundiais de batata doce da Califórnia, fatura mais de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos, tem investimentos hoje valiosíssimos por todo o país e particularmente na sua terra de origem, que é o Pico, nos Açores. Mas permita-me aqui uma nota, porque há autarcas que me fizeram chegar estes exemplos. Penalva do Castelo, na restauração, que são pequenos investimentos, sim, que estão a criar 30 postos de trabalho no setor da restauração. No setor vitivinícola, em Torres Novas, temos também franceses. O Presidente da Câmara sinalizou-me este investimento de mais de 2 milhões de euros, que estão também a criar vários postos de trabalho no território. E um outro exemplo de uma fábrica aqui em Viana do Castelo, 3 fábricas que estão a fabricar para a Louis Vuitton, para a Yves Saint Laurent, e cuja mão de obra, cuja produção industrial é desenvolvida aqui. Ana, eu podia continuar dias e dias a mostrar-lhe como os portugueses, os portugueses da diáspora, sim, constituem uma das grandes relíquias da nossa vida nacional, que tem que ser acarinhada pelos poderes públicos, claro, pelo Estado e particularmente pela sociedade portuguesa. Tal é o contributo para a nossa vida coletiva que tem vindo a dar ao longo das últimas décadas, mas eu diria que é mesmo uma constante, sim, e uma linha de força da nossa característica, ou de uma das nossas principais características da nossa vida nacional e da nossa sociedade. São, de facto, exemplos paradigmáticos da importância dos imigrantes para a nossa economia. José Luís Carneiro, para eles umas boas férias em Portugal. Umas boas férias em Portugal, um bom regresso a casa para os que já estão de regresso e para os que nos estão a ver nos países fora de Portugal, que esta seja uma ponte com as suas segundas casas.